Vou deixar ele como reserva. Pode baixar o ganho dele. Ai, putz. E tira do violão, do retorno. Tira ele do violão. Ai, meu cérebro. Agora a igreja vai ter que pagar uma parede auditiva já. A minha chefe, ela é surda. Ela é bilateral. Escuta absolutamente nada. Ei. Beleza. Aí você tirou já, né? Saiu fora. Não tá mais aí, né? Não tá mais aqui? Beleza. Aí eu vou deixar ele como reserva aqui, tá? Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto dessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Se você puder, já abra a sua Bíblia, capítulo 6, versículo 3, nós vamos ler esse texto, para darmos início ao culto dessa noite. Se ficar mais fácil para você, nós também temos na projeção, tá bom? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Ouça, Israel, e procure obedecer, para que em tudo lhe vá bem, e você aumente em muito, uma terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém, igreja? Nós somos, sem dúvida nenhuma, lembrados a saber o que é melhor para nós sermos abençoados. E nesse texto aqui, duas coisas que são importantes para nós, se nós queremos avançar, ter uma semana abençoada, de vitórias. Tem duas palavras importantes aqui. Primeira é ouvir, né? Então ouvir é necessário
para que a gente entenda qual é o caminho de Deus, qual é o propósito do Senhor para mim essa semana. Você veio aqui para isso essa noite, para ouvir o que Deus tem para o seu coração. Amém, igreja? Segunda coisa importante, obedecer. Não adianta nada a gente ouvir, saber o que Deus quer para a nossa vida, mas ir no sentido contrário, né, daquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida. Então, eu sugiro para cada um de nós, possamos desde já alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Nessa sua oração, que você possa pedir: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo essa noite. Eu quero que a palavra, os louvores, as orações sejam algo especial para mim nessa noite. Com certeza você é especial e Deus tem uma palavra específica ao seu coração. Amém, igreja? Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nesta noite colocamos nossas vidas nas tuas mãos, porque estamos aqui, ó Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor que tire do nosso coração qualquer pensamento, sentimento que seja contrário àquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Talvez uma ansiedade, uma preocupação, talvez alguma coisa que entrou no nosso coração, que seja uma barreira para sermos alimentados na Tua presença, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, tira do nosso coração tudo aquilo que não vem do Senhor, e que juntos possamos buscar a Tua presença, juntos como igreja, possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Sim, ó Deus, que o Senhor cumpra a Tua vontade neste lugar, assim como esse versículo que nós lemos, ó Pai, que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz, e também nós estejamos dispostos a obedecer a Tua palavra, a Tua voz, o Teu direcionamento para as nossas vidas. Por isso, Pai, nós entregamos tudo nas Suas mãos. Que o Senhor esteja presente nesse culto, do início até o fim, e também abençoando cada voluntário que estão nas dependências da igreja, trabalhando, Te servindo, a Deus, que o Senhor esteja também cuidando e abençoando essas vidas como uma igreja de forma geral. Cuida de nós, do nosso coração, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Força treina eles, oh minha canção.
tempo. Deus é bom, amém? Você é perdoado, você é remido, você é uma nova criatura na presença de Jesus. Você é tudo aquilo, todas as promessas que a Bíblia fala que você é, porque você é filho de Deus, amém? Amém. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Livre-te, ele encontra o seu amor. Seu amor. Que Deus me livre e serás. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou. Quando nós éramos um pecador, quando eu era um pecador, oh meu nome, se for meu nome, vem Deus me libertar, eu vencerei. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és nome, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és nome, até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, enfim. Você é filho de Deus. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar para mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Escolhido, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és nome, até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és nome, até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus livre. Mas só com as igrejas você é livre, Senhor. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, você é filho de Deus? Aplauda Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, glórias a Deus, graça e paz, irmãos. Irmãos, poder sentar. Deus abençoe a todos, mais esse culto abençoado.
Gostaria de aproveitar e saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Alguém nos visita? Levante sua mão. São todos da casa? Estou vendo daqui. Ah, temos uma irmã lá atrás. Deus abençoe, irmã. Seja muito bem-vinda. Mais alguém está nos visitando? Amém? Vamos receber então com a salva de palmas nossa irmã. Com bastante alegria no nosso coração. Seja muito bem-vindo. Como nós cantamos aqui a casa do Pai. Que Deus realmente te abençoe. Sinta-se acolhida aqui entre nós, nossa família. Irmãos, vou passar alguns avisos para os irmãos, algumas comunicações importantes. Lembrando que o primeiro aviso é que essa semana é a nossa semana de... Sempre coloca esse desafio, sempre na semana que antecede a ceia do Senhor. Então, faça jejum sempre você faça da sua forma, né, o horário, a refeição que você pode deixar de ter, ou a forma, né? Então, é você com Deus a melhor forma de fazer o jejum e de orar. O objetivo é que nós estamos nos preparando espiritualmente cada vez mais, né? Crescermos espiritualmente, estarmos mais em comunhão com Deus, buscando fazer a vontade de Deus. É uma consagração, na verdade, você se dedicar mais tempo ainda ao Senhor, e nós fazemos isso em conjunto. Então, nossa semana de jejum a partir de amanhã, e como eu já falei, sempre antecede a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é no próximo domingo, que é o primeiro domingo de outubro, sempre tanto no culto da manhã às 9h30, quanto também no culto da tarde às 18h30. Então, essa semana jejum e oração, e a ceia do Senhor nos preparando espiritualmente. O próximo aviso é depois, após o culto. Hoje nós temos cantina, né? Até cardápio, hoje tem caldo verde. Então, após o culto, vamos aí dando continuidade também a todo esse momento que estamos passando aqui. Vamos continuar esse momento de comunhão, de confraternização, também participando da cantina após o culto. O próximo aviso é sobre a festa das crianças. Se a Andrea Félix está aqui, na cozinha, né? Mas bem, posso dar também, né? Então, relembrando os irmãos, esse será no dia 18/10, né? Daqui a alguns sábados, é o sábado depois do Dia das Crianças, na verdade, o sábado 18/10, a partir das 14h30. Então, nós temos aqui algumas ações importantes que nós estamos ajudando. Primeiro, além de orar é sempre básico, né? Sempre temos que orar em primeiro lugar. Mas temos o desafio prático das doações, né? Aqui nós temos até os lanches, temos uma série de coisas, necessidades. Então nosso primeiro desafio é nós estarmos doando, fazendo a doação. Primeiro desafio prático. Então você faça a sua doação. Você pode procurar a irmã Andrea Félix ou procurar a secretaria se você tiver alguma dúvida, mas essa relação você pode dar um pix geral. É o primeiro desafio. O segundo é estarmos ajudando na prática. Nós precisamos de voluntários, como a irmã Andrea falou na parte da manhã, precisamos de voluntários, porque são várias crianças que vamos ter aqui, para nós estarmos olhando, vai ter parte bíblica, a parte de brincadeiras, a parte de lanches, é bastante coisa. Se Deus quiser, vamos ter um grande número de crianças. Então, nosso desafio é estarmos nos voluntariando. Também informe a Andrea, porque a Andrea ela está fazendo as equipes, né? Você é um voluntário, espero o maior número possível de voluntários. Também aqui temos aqui o do ano passado, né? Está atrás de mim? Olha só. Aí nós temos descrição, como foi ano passado.
Amém. Aplauda o Senhor. Olha só. Aqui também nós temos as inscrições, o site da igreja tem uma parte que nós fazemos as inscrições. Tudo que nós vimos, das imagens que os irmãos viram agora há pouco, deu para os irmãos entenderem a questão dos lanches, aquilo que a gente precisa, a quantidade de crianças que estavam lá, né? Essa igreja estava totalmente repleta e nós cremos que estará esse ano, até mais crianças. Nós vemos os lanches, vemos a quantidade de voluntários que nós necessitamos. Os irmãos reparam a quantidade de atividades, né? Várias salas, várias atividades para as crianças. Nós precisamos de voluntários. E também o terceiro desafio que vai falar na questão de você inscrever. Olha lá, no site da igreja tem a parte lá de eventos, a festa das crianças, para você também estar convidando crianças e fazer a inscrição, tá? Vamos aí todo. Olha só, tem um atendente, inteligência artificial, tudo pronto para... Isso, a Diva, né? Esse é o nome. O nome é a Diva, que está fazendo as inscrições. É importante você fazer a inscrição de criança por criança. Lá vai pedir uma coisa simples, né? Seu nome, celular, quem é o responsável, a idade, para você ter o contato. Também é o terceiro desafio. Esse desafio é você convidar as crianças, você estar inscrevendo aí. Escreva as crianças, seus filhos, né? Eu tenho vários sobrinhos, já todos foram inscritos, que são crianças, já foram inscritos, seus netos, as crianças que você vai convidar. Então, nosso terceiro desafio, obviamente, nós trazemos, convide o máximo de crianças que você puder, do seu contato, vai ser um dia bastante abençoado. Então, são todos esses desafios para nós, tá bom? Estarmos fazendo as doações, sermos voluntários e trazermos as crianças, amém? Isso, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos. Então, será relembrando o dia 18/10, tá bom? Dia 18/10, a partir da tarde, das 14h30 às 17h30. Se você tiver mais dúvidas depois, você pode estar falando com a nossa irmã Andréa Félix também, hoje ela está na cozinha, mas pode falar com ela que vai dar maiores informações, maiores detalhes. Mas nosso desafio de estarmos abençoando mais uma vez as crianças do nosso bairro. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Vou ler um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, versículo 10, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui fala do dinheiro no sentido negativo, né? Amar o dinheiro. Nós amamos a Deus. Deus nos abençoe. Ter dinheiro obviamente não é errado, é porque você precisa disso para sobreviver. Isso vem de Deus. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. E Deus nos abençoa também na área financeira. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você amar o dinheiro, se você não colocar Deus no seu coração, é um caminho aberto para uma série de pecados, que é escrito aqui: cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentam com sofrimentos. É um canal aberto para uma série de males. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, então o dinheiro é uma bênção. Então, é nesse ponto que nós falamos dos dízimos e das ofertas, que é fruto daquilo que Deus já tem nos abençoado. Nós cremos que Deus vai abençoar cada vez mais. Deus abençoa a nossa vida e abençoa a obra de Deus, que ela é feita através dos dízimos e das ofertas, segundo a palavra de Deus. Vamos orar consagrando nesse momento, crendo que Deus vai abençoar também nossa área financeira. Vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas, que vão ser entregues agora, que foram entregues durante a semana. Senhor nosso Deus, eu peço em nome de Jesus que nós possamos ter a visão correta quanto ao dinheiro, nós possamos amar a Deus sempre em primeiro lugar, que Ele seja a prioridade em nossa vida. E nós cremos que Deus, dessa forma, nos abençoe também financeiramente, Deus. Se alguém está com dificuldades nessa área, precisa de uma bênção, que uma situação seja resolvida, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra essa porta, essa oportunidade para essa família, para essa pessoa, Deus, para que todos sejam abençoados, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa igreja em todas as atividades, nossas obrigações, tudo aquilo que a gente faz para o crescimento do reino, inclusive no dia das crianças. Tá? Nós queremos que o Senhor está providenciando os recursos através do teu povo, da tua igreja, Deus. Nós queremos que o Senhor vai nos abençoar bastante e que o Senhor continue abençoando tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós consagramos esses dízimos, essas ofertas que serão entregues agora, que foram entregues durante a semana, pois nós cremos que essas ofertas são entregues para o Senhor, e o Senhor dá à igreja o privilégio e a responsabilidade de administrar. Nós consagramos esse momento com fé e com alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, enquanto estivermos cantando, você pode estar trazendo aqui na frente. E também temos nossos irmãos aqui da intercessão para receber os nossos pedidos.
ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
nesse Jesus que nós descansamos, é nesse Jesus que nós repousamos todas as nossas necessidades. É nesse Jesus que nós somos cobertos pelas mãos poderosas. É o nome de Jesus. Diga assim, cobre-me. Aleluia! Cantando essa música, a gente pode lembrar que não há outro caminho que nós podemos seguir que não seja Jesus. Foi Ele mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, meus irmãos, não há outro. Que bom que você está firme com Jesus, mesmo diante de tantas aflições, de tantas coisas que acontecem, mas a gente está lá. A gente está lá firme com Ele. Eu fico imaginando a semana de cada um, os desafios que nós temos, né? Diariamente, trabalho, família, casa, enfim, o contexto que cada um vive, mas você está aqui essa noite para ser renovado pelo Senhor, amém, igreja? Para você ter uma esperança no seu coração, de ouvir a palavra do Senhor e saber que há uma saída, há um caminho.
há uma direção, que é Jesus na nossa vida. Se você puder, se aproxime de alguém, vamos orar juntos. Vamos ter um momento de clamor agora. Se você puder, a pessoa que está mais próxima aí de você, dê a mão a ela, ore com ela, vá colocando diante do Senhor a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, porque nós sabemos que só podemos descansar no Senhor, não há outro. Não há outro em que nós podemos ter a resposta. Quantos de nós às vezes ficamos desesperados? Oh Senhor, mas só Tu tem as respostas certas para o nosso coração, Deus. Só o Senhor tem, ó Deus, o alívio que nós precisamos, o consolo, o conforto, a força que necessitamos, Pai. Só o Senhor pode nos mostrar o caminho que precisamos na nossa vida. Seja um caminho a curto prazo, a longo prazo. Então, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer respostas. O Senhor possa trazer soluções, ó Deus. Que o Senhor possa acalmar esse coração, como essa canção mesmo disse: descansarei. Ei, descanse no Senhor. Foi Ele mesmo que disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhe para o Senhor, descanse nele. Não lute com suas forças, mas dependa do Senhor, da graça dele, da bondade dele. Deus, toma cada vida aqui nas tuas mãos, Pai. Cada um que veio com a intenção de te buscar, de te adorar, de ouvir uma palavra, Pai. E nós temos a certeza que o Senhor está falando ao coração de cada um de nós, cada palavra, cada oração, cada refrão, ó Deus, que foi cantado. Sem dúvida o Senhor já está falando conosco, Pai. Mas quantos de nós às vezes carregamos no nosso coração aflições, problemas, dificuldades? Pai, traz alívio para o teu povo, traz esse descanso, Deus. Resolve esse problema, Pai, essa causa, essa situação, Deus. Entra com providência, Pai. Estende as tuas mãos para curar, para salvar, para reconciliar, para abrir esse caminho, Deus. Para achar uma estratégia onde não há em nenhum outro lugar, Pai. Talvez tantas portas já foram batidas, mas o Senhor tem a resposta que nós precisamos. Que o Senhor fortaleça os teus filhos, tuas filhas, teus servos e servas, Pai, para que mesmo mediante as lutas que estamos vivenciando, que o Senhor traga o direcionamento que necessitamos, que ninguém fique confuso quanto à tua vontade, mas que haja a clareza do teu querer sobre nossas vidas. Ainda que o problema queira ofuscar a nossa visão, mas que o Senhor a cada passo possa direcionar a nossa vida para um milagre, para o sobrenatural, Pai. Nós cremos nisso. Abençoa toda a nossa igreja, todos os ministérios, toda a liderança, todo o corpo de Cristo de Vila Diva, esse povo que se reúne pela manhã, à noite, ó Deus. Que o Senhor esteja no controle de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Oramos, porque nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Senhor, Deus. Ouve a nossa oração nessa noite. Fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode abraçar, apertar a mão de quem está aí do seu lado. Cumprimente essa pessoa e adore a Deus conosco. Aleluia. Nós podemos crer. Aleluia, nós cremos, Pai.
aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de você sentar, tá bom? Você já se perguntou, você mesmo, por que algumas coisas acontecem e você não consegue achar explicação? Eu acho que a maioria de nós, talvez já nos questionamos, já nos perguntamos, por que isso aconteceu? Por que essa situação ocorreu na minha vida? Alguma coisa inesperada, uma notícia, alguma coisa trágica na sua vida? A gente vai pensar sobre isso essa noite, amém, igreja? Nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 16. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 até o 16. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não é espiritual, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Você pode se assentar. Agora é uma hora bem especial, pois nós vamos receber a palavra de Deus. Tudo na igreja, nesse culto, com certeza é especial, meus irmãos. Mas sem dúvida a palavra é aquela que traz um alinhamento no nosso coração. O louvor, ele prepara o nosso coração. E a palavra, ela entra para realmente alinhar o que precisa ser alinhado. E eu estava pensando essa semana, por que nós, muitas vezes, não entendemos algumas coisas que acontecem com a gente? Por que nós permitimos os nossos pensamentos dizerem: Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que isso agora? Eu não estava esperando, mas aconteceu, então eu estou meio perdido nisso. E se a gente não tem clareza da vontade de Deus, se a gente não está alicerçado na nossa fé, a gente se perde, meus irmãos. Talvez com coisas tão simples, mas a situação ocorre na nossa vida, que a gente fica meio que sem direção, sem saber para onde a gente vai, qual é o caminho agora, qual é o próximo passo, qual é a próxima decisão. Eu vou, eu fico, eu acelero, ou eu ponho marcha lenta? O que eu faço nessa hora? Então, são perguntas que, talvez, meus irmãos, para algumas coisas, sinceridade, talvez nem vai haver respostas. Algumas coisas acontecem na nossa vida que Deus não está tão preocupado em responder, mas Ele está mais atento a moldar o nosso coração. E pensando nisso, nesse texto, ele nos dá algumas direções para a gente acalmar o nosso coração. Porque, de fato, todos nós
queremos respostas. Eu não sei você, mas acontecem algumas coisas, não é tudo, porque a gente não pode viver nessa paranoia, mas acontecem algumas coisas que a gente se questionou, por que isso agora? Né? Mas tem coisa que não vai vir na hora a resposta do jeito que você esperava. E a verdade, que talvez até o final da sua vida nem vai vir. Mas a gente precisa aprender a lidar com esses momentos, a administrar isso, porque senão a gente fica doido. Eu não tenho a resposta para isso, então como é que eu resolvo? Tem coisa que você não vai conseguir resolver. Mas tem coisa que você pode acalmar o seu coração e saber que Deus está cuidando de tudo. Amém, igreja? Então, a primeira coisa para a gente pensar sobre isso, porque determinadas coisas acontecem e nós não entendemos. Primeiro ponto, porque nós usamos a lógica humana e não a visão espiritual. Nós precisamos entender, meus irmãos, que uma vez que eu e você aceitamos a Jesus, nós nos tornamos pessoas espirituais. E a gente precisa enxergar as coisas, o nosso contexto, espiritualmente. A Bíblia diz que tudo se discerne espiritualmente. Então, tudo aquilo que você está vivendo, não adianta você fazer uma soma do tipo 2 mais 2 é 4. Tem coisa na nossa vida que não vai encaixar desse jeito. Mas, espiritualmente, Deus nos ajuda a discernir aquela situação. Opa, isso aí vem de Deus, então vamos seguir firme aqui. Opa, essa situação é do diabo, então eu vou correr disso aqui. Opa, isso aí, né? A gente vai aprendendo com as situações da vida que o discernimento, ele é extremamente importante a gente aprender na nossa caminhada. Porque senão você vai querer fazer tudo no braço, tudo no seu intelecto, tudo na sua experiência de vida, tudo no seu conhecimento acadêmico, resolver tudo financeiramente. E, meus irmãos, tem coisas que nós vemos na Bíblia que tudo isso não adianta. Quer ver um exemplo? Havia uma mulher com fluxo de sangue. E Jesus estava passando por ali, e diz aquele texto, que aquela mulher, ela já tinha tentado de tudo. Ela tinha até gastado o que ela tinha. Então, por ali, a gente vê que nem tudo o dinheiro resolve, né? A gente vê, meus irmãos, que existem tantas outras situações, que aquilo que você tem nas suas mãos, talvez seja insuficiente para você resolver a situação. Mas é importante você o quê? Discernir o momento que você está vivendo para que você possa suportar essa situação. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 5: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio, ou não se apoie em seu próprio entendimento. A Bíblia já está falando que muitas vezes o nosso entendimento, ele é limitado. Você é inteligente, você tem experiência, você tem capacidade, ok, está tudo certo. Mas existem alguns momentos que o nosso entendimento, ele é limitado para entender as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente precisa, então, né, buscar não resolver tudo pela lógica humana, mas sim pelo lado espiritual. É por isso que você está aqui. Você vem aos domingos, ou de semana, quando tem um culto de oração, ou um encontro diferenciado, para você se aperfeiçoar cada vez mais, para que o seu coração esteja alinhado com a vontade de Deus, e aí você entender o contexto que você está vivendo. Assim foi, meus irmãos. Um outro exemplo que nós vemos com Nicodemos. No Evangelho de João mostra que Nicodemos, ele é já um homem estudado, ele era um homem religioso, ele era um homem
no seu conhecimento, temente a Deus. Porém, faltava ali algo, nascer de novo. E aí, no meio da noite lá, ele vai conversar com Jesus, né? E ele fala, começa ali iniciar um diálogo, e Jesus vai explicando, vai conversando com ele, está lá em João capítulo 3. E aí, resumindo, o que eu quero falar para você, Jesus disse assim para ele, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas como assim? Eu já sou um homem adulto, já tenho minha família, minha esposa, meus netos, como assim eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não estou falando sobre isso não, Nicodemos. O que eu estou falando é que você precisa nascer de novo. Para que você possa viver as experiências de Deus, para que você possa entender o caminhar, o agir de Deus na sua vida, tudo se discerne espiritualmente. Quando você nasce para Deus, quando você vive para Deus, você consegue sim entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Segunda coisa que nós podemos entender, meus irmãos, sobre quando não entendemos algumas coisas, é que há verdades que só o Espírito Santo vai revelar para nós. Não tem jeito. Você pode marcar um horário comigo, pastor, eu queria um atendimento, queria conversar, queria desabafar, queria que o senhor orasse por mim. Vamos lá, eu vou orar, vou te atender, vamos investir um tempo na sua vida. Porém, meus irmãos, existem coisas que não existe pastor A ou B, não existe ninguém na face da terra, a não ser o Espírito Santo revelar ao seu coração. Não tem jeito. Você pode conversar com a pessoa mais espiritual aí da igreja, ou aquele irmão, ele é espiritual. Sim, ele vai agregar na sua vida, ele vai acrescentar algo no teu coração, ele vai te abençoar, porque é um homem ou uma mulher de Deus, que busca Deus, ele vai aconselhar você, ele vai te ajudar em oração, mas existem detalhes na nossa vida que só o Espírito Santo pode revelar para nós. Por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque Paulo sabia que se nós sermos cheios do Espírito Santo, é Ele quem vai guiar a nossa vida. Aliás, foi o próprio Jesus, né? Mesmo que falou sobre o Espírito Santo. João capítulo 16, verso 13 diz assim, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, nem todo ser humano tem todas as respostas para você, nem você tem, que dirá os outros para a sua vida. Agora, se nós alimentarmos a nossa vida em comunhão, na presença de Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai, através do Espírito Santo, revelar verdades que nós precisamos ouvir. Verdades espirituais que brotam no nosso devocional com Deus, na nossa leitura da palavra, no nosso momento de oração, no nosso momento de consagração, no seu momento com Deus, na sua intimidade com Deus. É ali você, o Espírito Santo, que revelará coisas específicas ao teu coração. Amém, igreja? É só dessa forma que nós podemos tentar compreender algumas coisas na nossa vida. Se fugir disso, meus irmãos, com certeza, muitos podem ficar patinando na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Aquele que nos alimenta, aquele que nos fortalece. Quando você está desolado, quando você está frustrado, quando você está com raiva, quando você está decepcionado, quando você se sente incompetente, é o Espírito Santo que vai revelar no teu coração o propósito de todas as coisas, que vai fazer você enxergar que você não é um incompetente, que vai fazer você enxergar que não é aquilo que falaram de você que você é. O Espírito Santo, ele começa a fazer a gente enxergar coisas que humanamente nós não enxergaríamos nunca. Que nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nos ajudar a tomar algumas decisões importantes
que vão dirigir o nosso futuro, que vai direcionar o nosso futuro amanhã. Você não enxerga tudo. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A gente faz planos, né? A Bíblia diz isso. Mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor. E esse Senhor Deus, Ele está ali, ó, lado a lado com o Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que vai revelar ao teu coração qual é a vontade, o propósito, o plano dele para a sua vida. Então não adianta ficar, né, colocando culpa em fulano e ciclano, em todo mundo, no governo, nas instituições, no país, na família. Não adianta. A gente tem que achar soluções que o Espírito Santo pode dar ao nosso coração. Terceiro, nós podemos compreender algumas coisas, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos acalmar o nosso coração e basear a nossa vida só nessa verdade, nós já iríamos ser muito abençoados. Porque às vezes nós queremos as respostas na hora. A gente acha que toda a situação que estamos vivendo, ele é que nem aquele miojo instantâneo que você coloca lá no fogo, né? Dizem que em 3 minutos já está pronto. Ah, pronto. Está tudo resolvido. Matei minha fome, comi e vamos embora. Vamos em frente, né? A gente acha que algumas coisas na nossa vida, elas são desse jeito. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus não é e nunca será o nosso. E a gente precisa viver e aprender, é difícil, a esperar no Senhor. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3:11, diz assim: Deus fez tudo ao seu tempo. E ele começa a discorrer ali, há tempo de nascer, há tempo de morrer, e por aí vai. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que Deus, ele tem algumas coisas para revelar aos nossos corações, mas é no tempo dele. Então, por isso que a gente não pode simplesmente abrir mão dessa comunhão com Deus, de viver diariamente com Ele. Por quê? Porque uma vez que eu abro mão de viver com Deus, de ter a minha comunhão com Ele, eu estou praticamente zerando o meu relógio para com Deus. Aí tudo se começa. Quando Deus estava lá, pronto, para dar uma resposta, aí você se afasta, aí você vai por outros caminhos, aí Deus fala, opa, estava quase. Eu já ia responder, eu já ia fazer, eu já ia mudar, eu já ia transformar. Aí a gente, aí Deus tem que fazer o quê? Começar tudo de novo na nossa vida. Não é assim? Não sei se todos aqui já fizeram aquela brincadeira de montar dominó, sabe? Quando você vai montando uma pecinha por pecinha, aquela brincadeira que você empurra a primeira peça e vai derrubando todas as outras. Aí você está lá na terceira, aí cai. Você tem que fazer o quê? Começar de novo. Você tem que recomeçar. Não adianta assim, as peças caíram daqui, então daqui para cá eu vou continuar. Não, não. Se você quer toda, né, a situação ali, a brincadeira, né, de derrubar o dominó e fazer todo o trajeto, você tem que começar do início. E assim, meus irmãos, muitas vezes, então, fique firme. Aguenta mais um pouquinho. Romanos capítulo 12 diz uma verdade para nós, e eu quero ler esse versículo para a gente entender a importância dele. Romanos capítulo 12, verso 12, eu estou usando esse versículo com os encontros, as reuniões na liderança e os ministérios, que diz assim, mas cabe para nós aqui essa noite. Ele diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Seja paciente.
seja paciente na tribulação. Está difícil? Ai, como dói. E como aperta o nosso calo. E como a gente quer que isso seja resolvido logo. Ai, como a gente quer se ver livre dessa situação. Mas a Bíblia está dizendo, seja paciente no momento da tribulação. Mas ser paciente é só cruzar os braços e esperar? Não, a Bíblia já está dizendo, olha, perseverem na oração. Perseverando, com certeza você achará o caminho e o tempo de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, acalma seu coração. Se ainda não aconteceu, é uma promessa e uma direção de Deus, vai acontecer na sua vida. Amém, meus irmãos? É tempo de Deus. Acalma, peça para o Senhor, Deus, acalma meu coração, porque às vezes eu fico aflito. Eu quero resolver do meu jeito, mas eu sei que o Senhor tem o seu tempo. Amém, meus irmãos? Outro ponto para nós entendermos por que algumas coisas a gente não entende. Porque muitas vezes precisamos crescer na fé. Não tem jeito. Como pastor, eu não vou enganar vocês, mas às vezes a tribulação, a aflição faz a gente crescer. Você já pensou nisso? Olha que coisa meio que contraditória. Eu pensei que eu ia crescer, quando tudo está bem. Eu pensei que eu ia crescer, me desenvolver, amadurecer, quando tudo está fluindo a meu favor, quando os ventos estão soprando para mim. Não, mas biblicamente, muitos cresceram, muitos tiveram experiências profundas com Deus, quando eles estavam na crise, quando eles estavam no fundo do poço, quando eles já não tinham mais solução para nada. Eu posso citar vários exemplos aqui para você. Quando Jonas estava desobedecendo a Deus, o que aconteceu? Jogaram ele lá no mar, né? Aí veio um grande peixe e engoliu ele. O que ele fez? Ele estava num momento de crise, de problema. Aí eu vou orar aqui, dentro dessa barriga do peixe aqui, alguma coisa vai acontecer. Foi ali, naquele lugar frio, sei lá o quê, que Deus ouviu a oração de Jonas. Jonas não estava num palácio, Jonas não estava sendo servido por pessoas, mas foi no momento mais difícil de Jonas que ele orou a Deus, no momento de crise, que Deus fez aquele peixe vomitá-lo. Elias, quando enfrentou os profetas de Baal, ele saiu vitorioso. Mas qual foi o momento mais crítico da sua vida? Quando a Jezabel, ela lançou uma sentença de morte contra ele. O que aconteceu? Fez Elias ter medo, fez ele fugir, se afastar de todos e de todos. Eu vou para outro lugar. Ao ponto de Elias, na sua oração, pedir a morte. Senhor, já está bom para mim. Pode me levar, que não é nas nossas palavras, pode me levar, eu já fiz de tudo. Não tem mais nada para eu fazer aqui, já acabou meu tempo nessa terra. E aí o que acontece? Naquele momento de aflição, quando Elias entra dentro de uma caverna, é onde Deus se manifestou para ele. Olha, Elias, vem aqui para fora. Sai dessa caverna, sai desse buraco que você está. Eu tenho algo para te revelar. E aí Elias obedece. Estou aqui pulando alguns pontos, né? Mas você sabe todo o contexto lá, que ele se alimentou, voltou a dormir, enfim. E aí Deus fala assim para ele: Elias, você tem ainda uma obra grande. Vai ungir fulano como rei de Israel ainda, Elias. Volta pelo mesmo caminho, Elias, que eu tenho que usar a sua vida. No momento de crise de Elias, momento de crise de José, momento de crise de Moisés, momento de crise do apóstolo Paulo, tantas outras pessoas que viveram suas crises, seus problemas, e foi ali, naquele momento, naquele ponto, onde eles chegaram no seu limite e pensaram: não tem mais o que fazer. Foi ali que Deus deu uma direção para a vida deles.
Talvez você esteja aqui essa noite, achando que, eu não sei o que fazer com esse problema. Eu já lavei minhas mãos. Olha, nem vou orar mais por isso. Eu não quero nem mais saber. Talvez você pensou, falou isso algum dia, alguma maneira, né? Alguma outra forma, mas enfim. Mas é ali que Deus quer aperfeiçoar o seu coração. É ali naquele momento que você acha que está prostrado, não tem mais forças para seguir em frente. É ali que Deus está tocando você e dizendo: ei, levanta daí. Sai desse momento. Sai dessa situação. Porque a palavra de Deus, ela diz para nós que é nesses momentos de crise, de aflição, que Deus estará lá conosco, para nos fortalecer. Jesus mesmo disse isso em vários momentos. Eu me lembro de algo tão simples, mas uma palavra que nos fortalece em momentos como esse. Foi Jesus que disse, meu irmão, minha irmã: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não está com você só quando você alcança o seu objetivo. Jesus não está com você quando acontece uma surpresa boa na sua vida. Jesus não está com você só quando você atinge o seu objetivo, o que você planejou há 5 anos atrás. Não, Jesus também está com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está lá com você. Eis que estou convosco. A gente não precisa duvidar disso. Então acredite que em meio às situações é ali que Deus quer aperfeiçoar o nosso coração. Aliás, para a gente encerrar, em todas as situações que os discípulos foram colocados, foram momentos de crises para eles. Quando havia uma multidão para alimentar, e Jesus disse para eles: olha, o que vocês têm para alimentar esse povo? E aí, olha, nós não temos nada. Aí surge um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. É momentos de crise que o Senhor, Ele supre a nossa necessidade, meus irmãos. É num momento de crise que Ele dá a provisão que nós precisamos, como por exemplo Abraão, que teve um grande desafio tremendo na sua vida. Eu nem me vejo um dia na pele de Abraão. Mas quando Deus falou: Abraão, eu quero seu único filho, seu único filho. E Abraão obedece, porque ele já tinha essa experiência de que obedecer a Deus é o certo. Quando Deus falou para ele: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus nem deu o endereço ainda. Vai, sai daí, vaza, vai, só obedece. E Abraão obedeceu. E ele entendeu que a obediência era a melhor coisa para ser feita. E agora ele tinha esse desafio: eu vou ter que sacrificar o meu filho, mas obedecer é melhor ao Senhor. Então vamos lá. Junta aí a lenha, pega o punhal, vamos indo. E aí naquela caminhada, naquela trajetória, que Abraão estava indo com seu filho, eu acho que é uma das perguntas que acho que mais machucou o coração de Abraão. Mas ao mesmo tempo era um momento que ele tinha que ter mais fé. Pai, aqui está a lenha, ali está o altar, mas cadê o sacrifício? E Abraão vira para o filho dele e diz: Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, é aí que está essa questão que quando a gente quer entender tudo e não dá. Eu fico imaginando que Abraão ficou pensando: e agora? O que eu falo para o meu filho? Não, meu filho, é o seguinte, né? Talvez Abraão, para amenizar a dor do filho, mas também para falar o que ia acontecer. Ó filho, fica firme, mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano. É o seguinte, chegando lá naquele monte Moriá ali, né? Vai ter um sacrifício, é você.
Eu fiquei ali pensando em Abraão, e agora como eu explico isso? Como eu falo? E aí também o filho dele pensando, mas espera aí. Estão vendo, meus irmãos, que existem situações que talvez no momento a gente não tenha a resposta. Mas Deus está preparando tudo. Você crê nisso em nome de Jesus? E foi o que Abraão disse. Olha, é mais ou menos assim. Ele não falou isso, mas eu estou aqui, né, dizendo, filho, eu não tenho a resposta, mas Deus proverá. Filho, eu não sei te explicar, mas Deus proverá. E é assim, meus irmãos, que a gente tem que caminhar. Tem coisas que você não vai ter respostas agora, mas você acredita que Deus vai te dar a provisão. Amém, meus irmãos? Que Deus está cuidando de tudo. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Deus está cuidando de tudo. Vou pedir para você ficar de pé, por favor. Provérbios capítulo 3, enquanto a equipe se prepara aqui, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, meu irmão. É no Senhor, não é querer achar respostas. E não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece, escute isso, igreja. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É só confiar, não é querer achar resposta para tudo. Hoje Deus está falando isso conosco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, meus irmãos? Entrega, não adianta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não. Talvez na hora, no momento, a gente vai ser como Abraão. Filho, eu não tenho a resposta. Esposa, eu não tenho a resposta. Ei, marido, eu não sei o que dizer. Mas uma coisa eu sei, que Deus vai fazer. Amém, meus irmãos? Que Deus proverá. Que Deus vai abrir uma porta. Que Deus vai dar uma saída para a gente. Mas às vezes, não temos resposta. E está tudo certo se a gente não ter respostas. Basta a gente confiar. Está tudo bem. Não é pecado. Eu não tenho a resposta. Não é erro, não é pecado de ninguém. Não é incompetência de ninguém. Eu só quero te dizer que se isso acontece na sua vida, está tudo certo. Basta a gente confiar que Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Amém? Nós temos uma canção. Vamos cantar e depois a gente vai orar. Olha aí. Que você prestasse atenção nesse refrão. Eu me rendo aos teus pés. É essa a realidade, porque quando você se rende, você confia, você depende de Deus. Não é você tentar achar resposta, irmão. Você hoje, essa noite, veio para ouvir isso. Não é errado você não ter resposta. E tem horas que a gente não vai ter. Mas o que é certo é a gente confiar que Deus está cuidando. Se você puder, levanta as suas mãos. Eu quero declarar aqui um versículo. Em Isaías capítulo 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, igreja? Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor, porque é Ele que diz. Não adianta na sua intelectualidade. Se entregue, se renda à vontade do Senhor. Eu me rendo, eu me rendo. Vamos cantar. Levanta
Levanta as suas mãos, se você puder, se entregue. Entregue a Ele a resposta, a direção que você veio ouvir. É se entregar, é se derramar na presença dEle. Se colocar, Deus, eu preciso de Ti. Tu és o meu refúgio, Senhor. Oh Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Aleluia. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, Senhor, aqui estamos nessa noite, Deus, em meio às situações que nós vivemos e às vezes não entendemos. Quantos de nós buscamos respostas nas situações que estamos vivendo? Ei, mas Deus diz para o seu coração: não adianta, filho meu, filha minha. Haverá momentos que não haverá resposta, mas é o meu agir, é o meu fazer na sua vida. Você só precisa confiar, você precisa só crer que eu estou no controle, diz o Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Não adianta, meus irmãos. É melhor o caminho da entrega, da rendição, nos pés do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos todos os nossos caminhos nas Tuas mãos, todas as áreas da nossa vida, Senhor, até aquelas que são mais confusas para nós, aquelas que ainda não encontramos respostas, mas não importa. Essa noite nós vimos que o que mais importa, quando não temos a resposta, é confiar, é crer que o Senhor está agindo, Deus. Eu creio do meu coração que o Senhor traz resposta, que o Senhor traz direcionamento, sim. Mas haverá momentos que é o trabalhar do Senhor. Ajuda-nos a permanecer em fé, a perseverar na oração, a não desanimar, Senhor. Quantos desanimam, ó Pai, porque às vezes não tem a resposta que elas esperavam. Mas não olhe para isso, não fique com essa expectativa, olhe para o Senhor, porque eu não tenho dúvida, se você tem um coração temente a Ele, voltado para Ele, creia nisso, igreja. Ele está cuidando, no tempo dele virá a resposta, o agir dele, virá a cura, virá a porta aberta, virá a transformação, a restauração, a reconciliação. É no tempo dele, não é no meu, não é no seu. Ele está no controle de todas as coisas. Oh Deus, cuida do nosso coração, acalma cada um que está aqui, Pai. Possamos ter esse discernimento e continuar buscando sempre a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Levanta suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor bem forte. É para Ele toda a honra, toda a glória. Se você puder, abraça aí quem está do seu lado. Dá uma boa semana, vai com Deus.